Se salvar um país significasse quebrar a própria lei que o criou. A República Brasileira nasceu, mas não nasceu forte. Em 15 de novembro de 1889, o Império caiu, mas o que veio depois não foi estabilidade política, foi tensão. 2 anos depois, em novembro de 1891, o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, não aguenta a pressão na República Brasileira, recém-criada naquele momento, e renuncia ao cargo. Diante da renúncia de Deodoro da Fonseca, quem assume o governo era Floriano Peixoto, justamente o vice do presidente que acabava de renunciar naquele momento. Só que aqui, quando Floriano Peixoto ele assume a presidência da República, surge um problema. A Constituição de 1891 era clara. Se o presidente saísse antes de completar 2 anos de mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. Porém, quando Floriano Peixoto assume o Brasil em 1891, ele recebe um país instável, dividido e muito fragilizado politicamente. Diante desse cenário, ele decide não convocar novas eleições, desrespeitando assim, portanto, a Constituição de 1891. Irmão, os vagabundos me pensam que eu tô roubando lanchonete de faca, irmão. Rouba de pistola, filho, não vai roubar de faca, filho. Ao tomar essa atitude, ele compra guerra com vários grupos dentro da nova República Brasileira. Até que em 1893, navios de guerra invadem a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A invasão ao território do Rio de Janeiro era muito simbólica para o governo Floriano Peixoto, pois estamos falando da capital brasileira à época. A minha produtora acabou de mexer na luz, aí me complica, né, camarada? Aí me complica. Essa invasão dá início à revolta armada, liderada por oficiais da Marinha. O recado dos militares era claro: Floriano precisa sair e respeitar a Constituição da República, ou o país iria pagar o preço por sua atitude violadora da lei. Tá uma cilada, filho. Ao mesmo tempo, explode outra crise no sul do país, a Revolução Federalista de 1893. Ou seja, pessoal, naquele momento o governo estava cercado e Floriano Peixoto estava no meio do caos, dividido entre 2 crises que poderiam fragmentar o país. Agora pense comigo, se você fosse o presidente da República naquele momento, o que você faria? Todo mundo gosta de ser amado, mas Floriano Peixoto era odiado, não tinha votos e, sobretudo, estava desrespeitando a Constituição, além de estar enfrentando crises que poderiam fragmentar o país e culminar na volta da monarquia naquele momento. Inclusive, existem muitos relatos de grupos que estavam esperando a volta da monarquia, dado o cenário favorável diante das crises enfrentadas pelo governo da República. Já entendi agora. Já entendi agora. No entanto, Floriano responde com força. Em 1893 e 1894, ele usa o exército para esmagar a revolta da Marinha. Além disso, em 1895, ele conseguiu vencer os separatistas e impedir a fragmentação do país. Ele fez isso com força, sem recuar, mesmo tendo um governo marcado por violar a Constituição. Isso acabou com as esperanças dos monarquistas em restaurar a monarquia no Brasil. Daí nasce o nome que atravessa a história brasileira, o Marechal de Ferro. Enquanto houver Brasil de pé, lutarei para que esta pátria siga forte. Contudo, ao longo da história, o dilema que envolve Floriano Peixoto continua. Não. Wait. Estamos diante de um homem que salvou a República ou rasgou a Constituição para se manter no poder a todo custo? É verdade que, além de violar a Constituição, ao não convocar novas eleições, após a renúncia do primeiro presidente Marechal Deodoro, como previa a Constituição de 1891, ele também pegou um país politicamente dividido e fragilizado, mas impediu que essa nova república ela colapsasse, enfrentando 2 crises, inclusive com a Baía de Guanabara, que fazia parte do Rio de Janeiro, capital do Império, sendo invadida naquele momento. Floriano Peixoto venceu, mas uma coisa ainda ecoa até os tempos atuais.
A ideia de que em momentos de crise a força pode substituir a regra. Isso não desapareceu da nossa história. Inclusive, vamos enfrentar esse problema mais à frente com o regime militar de 1964. A República Brasileira não caiu, mas nunca mais foi inocente desde aquele momento. A maioria dos vereadores que entra aqui só engana todo mundo aqui. Quando ganha, não pisa mais nem aqui, não volta nem para agradecer os votos que ganhou. Depois de anos de tensão, o Brasil toma uma decisão histórica. Pela primeira vez, em 1894, um civil chega ao poder, mas com um desafio ainda maior daquele que Floriano Peixoto tinha nas mãos: controlar um país que aprendeu a obedecer pelo medo. O nome dele, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil que tivemos em nossa história. Isso nós só vamos ver no episódio de número 3. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou de Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Deixa aqui nos comentários e deixa o seu like, hein? Quero ver, tem muita gente assistindo os vídeos e não deixando o like. Deixa o like, comenta e se inscreva, pessoal. Vamos engajar o canal aí e isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e o canal a crescer. Eu sou o Professor Menezes, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!